Indo de bicicleta nas casas dos clientes para dar aulas de inglês, Silvia montou uma das maiores unidades FISC do Brasil. Conheça a história da empreendedora Silvia Sampaio no quadro Café com Pipoca. É com você, Toshio. Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você a empreender mais e melhor. E para isso sempre trago pessoas inspiradoras, como é o caso da minha amiga Silvia Sampaio, proprietária da FISC Marília. Muito obrigado pela sua presença, Silvia. Eu que agradeço, Toshio. É um prazer estar aqui no Café com Pipoca. Opa, eu fico muito feliz, né? Porque a gente, quando você já faz parte lá do início, né? Quando eu comecei a estudar no FISC lá no passado, e o quanto o inglês foi importante também para mim e é importante para as pessoas. De onde que vem a sua relação com o inglês, Silvia? Bom, eu comecei a estudar inglês com 12 anos, né? A escola FISC chegou em Tupã e eu vi na televisão e vi os folhetos, e também porque o interesse. Porque eu queria entender a música dos Beatles. Então eu escutava os Beatles, tinha uma amiga que tocava violão. Eu falava, puxa vida, eu tô cantando alguma coisa sem saber o que eu tô falando. Eu quero saber o que eu tô falando, né? E então surgiu o interesse, sem grandes pretensões, né? Naquele momento não era tão valorizado, não era importante para o mercado de trabalho. Era como estudar piano ou balé, era algo mais como cultura, como uma satisfação pessoal. Né? Entendi. E de repente o próprio método, acredito que você tenha gostado tanto, que foi um dos fatores, talvez pelo fato de você ter escolhido pela franquia? Sim. A Rede FISC, ela se especializou, o Mr. FISC, em ensinar inglês para brasileiros. Então, eu falei, puxa, mas é só isso, é uma língua tão simples assim, né? Poucos tempos verbais. Comparado com o português. Comparado com o português, é só isso. Então, se eu souber o verbo went, que é foi, serve para todas as pessoas, elas foi, eu fui, né? Então, é muito simples. Então eu fui pegando gosto e na metade do curso já comecei a usar. Aí chegavam os intercambistas, né, do Rotary, e ninguém na cidade, ou poucas pessoas falavam inglês, e eu comecei a recepcionar aqueles adolescentes do mundo afora, aí, principalmente dos Estados Unidos, mas de outros países que também falavam inglês, e apresentar a cidade, levar nas festas, levar nas orientações do Rotary. Aí já fui sendo tradutora e cada vez mais fui me apaixonando, né? Entendi. Foi me abrindo portas. Eu já comecei a dar aula para minhas amigas na escola que estavam com dificuldade no inglês. E com 16 anos eu já comecei a trabalhar na FISC. Isso em Tupã? Em Tupã, né? Então, eu lembro que eu estava no último estágio e precisou de uma substituição. Eu entrei para substituir e os alunos gostaram muito, né? E eu amei dar aquela aula, me senti muito feliz. Conectou-se ali, né? Nossa, eu me senti realizada. Eu falei, puxa vida, eu já posso ensinar alguma coisa, o pouquinho que eu sabia, eu já estava passando adiante. Legal. E eu falei, naquele momento, eu vou ser professora. Cheguei em casa e falei assim, mãe, eu vou ser professora, né? E aí fui, assim, desmotivada por algumas pessoas que... você vai ser professora, não é uma boa carreira, você vai ganhar muito pouco. Eu falei, puxa, mas eu não... paradigmas, né? Os paradigmas. Falei, puxa, mas eu não posso fazer outra coisa, porque eu tô tão apaixonada com isso, em ensinar músicas, ensinar as crianças a falarem, né? Que eu vou ter que fazer isso aí, não desistir, né, de ser professora. E nessa história já são quantos anos desde que você abre a unidade do FISC aqui em Marília? Que eu estou na rede FISC, né, desde os 16 anos, então... Já se passaram um tempo. Né, já se passaram um bom tempo, quase 40 anos aí, 39 anos que eu estou na rede FISC. E então...
Comecei como professora, ajudante de professora, aí eu me casei e fui morar em Minas Gerais. E lá na cidade, em Lavras, não tinha o FISC. Eu falei, mas como não tem o FISC não pode nessa ter, cidade? Né? Foi aí então a ideia de abrir o primeiro FISC. Olha, né? que legal. Então eu estava recém-casada e em uma reunião com o Mr. Fisk, porque então eu comecei a ir a São Paulo fazer os treinamentos, conheci o Mr. Fisk e ele sempre dizia, hoje vocês são professores, mas esse país é gigante e tem muitas crianças para serem educadas, para aprenderem a falar inglês. Um dia vocês podem ser diretores, ter a sua própria unidade. E aquilo ficou na minha cabeça, no meu coração. Eu já tinha conquistado o meu sonho de ser professora, né? Estava realizada, mas o Mr. Fisk, como uma pessoa que foi maravilhosa e muito empreendedora. Ele plantou, né, uma sementinha. Ele jogou aquela sementinha e ficou na minha cabeça. Então, mudando para Lavras, eu vi a oportunidade, né, de abrir um FISC. Então, abri um FISC lá. Tive uma sócia, uma pessoa da cidade, já conhecida. Foi um sucesso a escola. E depois de 4 anos com a escola lá, tive a oportunidade de mudar de volta aqui para a região. Fiquei muito feliz, né, com a oportunidade de abrir um FISC em Marília. A família do meu marido, do Sampaio, era de Marília, então era um sonho morar aqui em Marília também. Sempre eu passava nessa cidade e sentia aquele cheirinho de biscoito recheado. Falava, uau! Né? E aí tive a oportunidade de abrir o FISC aqui, aí já o Sampaio me assessorou. Eu também tinha um amigo que foi meu sócio, Eduardo Algado, que me ajudou muito, uma pessoa incrível, escreveu uma metodologia dele também. E aí nós abrimos a FISC Marília em 91. Que legal. Né? Na nossa segunda parte, a gente vai falar um pouco mais dessa história e principalmente as pessoas vão entender como foi a transformação de uma casa numa escola tão grande quer dizer, eu nem sei se naquela época você imaginava que se tornaria tudo aquilo, que é uma referência, né, Silvia? Mas só para a gente estar finalizando essa nossa parte, o que você diria para as pessoas com relação à importância, né, de aprender de fato o inglês como algo para transformar e considerando que a gente está num período também de matrículas, não? Sim, tudo bem. Bom, o que eu acho que a importância do inglês nos dias de hoje, né, é quase como ser nas reuniões que a gente tem, o profissional que tem uma habilidade e fala inglês, ele vai atravessar fronteiras, às vezes até sem sair da própria casa. Então ele arruma trabalho para fazer em casa, o home office, né? Então ele vai fazer vendas no mundo inteiro, ele vai fazer pesquisa, tudo sai na internet em inglês no primeiro momento, né? Então uma pesquisa científica que é feita na Alemanha ou no Japão, na China, ela é lançada naquela língua e no inglês, né? Então o profissional que vai acessar essa informação, e ele não precisa saber chinês, alemão, japonês, se ele souber inglês, ele no mesmo dia ele sabe a novidade da sua área, né? Não importa a área. Então esse profissional ele está na frente, muito na frente daquele que não sabe inglês. Então é quase que comparado àquele que não sabe inglês, é quase um semi-analfabetismo em relação a esse profissional de ponta que está aí com as novidades, né? E que agora a evolução... o mundo tão conectado, você tem computadores, celulares tão potentes e de repente você só está utilizando uma parte, de repente, por não... Sim, né? Então você está conectado, você está aqui e está no mundo se você sabe inglês. Maravilha. Né? Então essa é a grande vantagem. A gente vê que os nossos alunos se tornam fluentes, né? Com a ferramenta agora, com o Sabe FISC, né? Que é uma plataforma. O FISC continua a ser um curso presencial,
simplificado para ensinar inglês para brasileiros, mas agora ele tem uma plataforma online. Compreendi. Que o aluno vai continuar estudando em casa. Então, potencializou-se a aprendizagem. O aprendizado. Né? Então, a gente vê que esse aluno, ele entra nas melhores faculdades, né? Na hora do vestibular já é um grande impacto. Quando ele entra na faculdade, ele consegue os programas de intercâmbio, né? Ele sai, ele vai fazer uma parte da faculdade fora do país por conta de ser fluente em inglês. Então as oportunidades são muitas. Conexões, né? E a gente fala de conexões, a gente fala aqui da CW15 Coworking, que permite, né, que é o nosso patrocinador e permite que a gente possa trazer convidados com histórias que vão inspirar você. Silvia, por enquanto eu vou agradecendo. Vocês que acompanham o nosso Café com Pipoca, continuem na nossa versão estendida na web. E eu deixo uma Pipoca Pops como agradecimento pela sua participação. Muito obrigada. Até logo. De volta para os estúdios, Cabral. Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises aqui mesmo e também nosso site visãodemercado.com.br e também nossas redes sociais. Uma sugestão de matéria envie para contato@visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma excelente semana. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Univem. Eficaz Consultoria. Bredas Sistemas. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília. Colégio Cristo Rei. E Produtiva. Assim. Ótica Brasil, a única especializada. Azeitonapreta.com. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Matelar. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. Sandrinho Games, venda e locação de games. Zif, no Esmeralda e Marília Shopping. CW15 Coworking, amigas do lar.